E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguindo aí o processo do trabalho. Na aula passada a gente falou de alguns princípios e agora nós vamos para o roteirinho 2, em que nós vamos terminar aí os principais princípios do processo do trabalho. Beleza? Começando aí pelo princípio da proteção, né, que acontece também no processo do trabalho, não só no direito material do trabalho. Mas aqui eu queria registrar com vocês que o princípio da proteção, ele na verdade, ele não é o mesmo princípio da proteção que a gente aprendeu lá no direito material, não. Tá? Que lá no direito material nós aprendemos situações como, por exemplo, do indúbio pro operário, que na interpretação de algum texto normativo, nós temos que dar preferência àquela proposição que seja mais, que dê mais benefícios ao empregado, certo? Aqui no processo de trabalho, nós não usamos o princípio da proteção no sentido de indúbio pro operário, até porque se a gente está falando de processo, a dúvida que pode ressaltar aqui a cabeça do juiz é em relação à produção probatória. E em relação à produção probatória, se o juiz estiver em dúvida, ele vai usar o ônus da prova, certo? A carga dinâmica do ônus da prova, e não o indúbio pro operário. Significa dizer o seguinte: se eu tiver um empregado que diz que fez horas extras, mas na verdade na empresa só temos 5 empregados, ou seja, ela não é obrigada a ter cartão de ponto, e aí ele diz, olha, eu fiz horas extras, e aí na hora de provar, algumas testemunhas falaram que ele fazia, outras testemunhas falaram que ele não fazia, e o juiz não consegue ali se convencer exatamente de quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira, né? Então se ele ficou na dúvida ali, o que ele vai fazer? Vai dar a favor do empregado? Não, né? Quem tem que fazer prova do ônus constitutivo é o autor, no caso o empregado. Daí ele pode muito bem utilizar aí o ônus da prova, entender que não se desincumbiu o autor satisfatoriamente de demonstrar o seu ônus e julgar improcedente esse pedido, beleza? A gente não aplica indúbio pro operário em processo do trabalho, tá? Aí você pode me perguntar, Osório, mas então o que a gente aplica no processo do trabalho? Né? No processo do trabalho, a gente aplica o princípio da proteção de outra maneira. É que, de fato, na maioria esmagadora das vezes, né, o empregado ele é a parte hipossuficiente da relação, certo? Daí, por meio de uma presunção legal, a própria CLT, em alguns momentos, ela acaba dando vantagens para o empregado em relação ao empregador. É só vocês notarem, por exemplo, que na maioria das vezes o empregador ele tem mais dinheiro, ele consegue contratar profissionais mais gabaritados, né? E o empregado nem sempre. Então, o que acontece? Muitas vezes a paridade de armas no processo ela também é desequilibrada a favor do empregador. Por conta disso, a gente tem algumas regras na CLT, né, quando ela fala de processo de trabalho, que acabam sendo mais benéficas para o empregado. Por exemplo, se na primeira audiência o empregado não comparece, o resultado vai ser o arquivamento dos autos, julgamento sem resolução do mérito, daí o empregado pode ajuizar de novo a ação depois. Né? Agora, se o empregador, réu, não comparece, aí não vai ser arquivamento. Se ele não comparece, a gente identifica a revelia e vamos aplicar aí os efeitos da revelia, né, se for o caso. Na maioria das vezes, o efeito que sempre vai ser aplicado é o da confissão, certo? Quanto à matéria de fato. Então, daí a gente já percebe que as regras de direito processual trabalhistas, às vezes elas são um pouco mais benéficas para o empregado. Daí a gente fala do princípio da proteção, que surge realmente dessa regra geral de que a paridade de armas ali entre empregado e empregador não é a mesma. Beleza? Então não confundam aqui o princípio da proteção, porque eu já vi até alguns livros, o que é até um pouco triste, eu já vi até alguns livros dizendo que na dúvida de interpretação probatória, o juiz tem que ir a favor do empregado. Pelo amor de Deus, o empregado não é coitado não, tá? Ele não é uma pessoa incapaz não, ok? Na verdade, na dúvida em relação à produção probatória, o juiz tem que se utilizar, né, dos métodos que a própria CLT entrega a ele. Por exemplo, ele tem ampla liberdade na produção das provas, a gente pode olhar pelo próprio artigo 765 da CLT, e além disso, ele também tem que observar a carga dinâmica, né, do ônus da prova, que está prevista lá no artigo 818 da CLT. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com relação ao ônus da prova, o processo de trabalho não se parece com o processo civil, é idêntico, beleza? Então, aqui, convencimento motivado do juiz e tudo mais, isso aqui é com relação ao trato que o juiz tem diante das provas.
Se o juiz identificar que duas testemunhas, uma do empregado e uma do empregador, falaram coisas diversas, mas a do empregador passou para ele uma credibilidade maior, ele vai com o empregador sem problema. Ele fala, olha, pela testemunha do empregador, que me pareceu mais convincente, eu vou julgar improcedente. Agora, se ele entender que foi a do empregado, ele vai fazer o contrário. Olha, pela testemunha do empregado, que me pareceu mais convincente, eu vou julgar procedente. Não tem problema nenhum, tá? Esse sentir, né, das provas, da produção probatória ali, o juiz vai ter o dele, óbvio, né? E aí ele vai ter que, dentro do contexto em que ele se insere, ele vai ter que dizer se ele se convenceu mais da tese de um ou do outro. Ou até mesmo se a tese de um ou do outro não sejam satisfatórias, ele pode até encampar uma terceira via, dizendo, olha, não foram 10 horas extras, mas também não foram nenhuma, não foi nenhuma, na verdade foram 5. Então ele tem essa liberdade realmente de analisar o conteúdo probatório, mas ele faz isso observando o sentimento dele ali, né, aquela imediação que ele tem com a produção probatória e, ao mesmo tempo, também, se ele não tivesse a segurança toda, a aplicação do ônus da prova, da carga dinâmica do ônus da prova. Beleza? Então, quando a gente fala de princípio da proteção, nós estamos falando de algumas situações que a própria lei traz como situações excepcionais em que o empregado acaba tendo uma vantagem sobre o empregador, certo? Um outro exemplo aí de princípio da proteção que a gente pode observar, que é uma questão até objetiva, é a existência do depósito recursal, né? O empregado, para recorrer, ele basta pagar as custas, para ele basta que ele pague as custas. Se ele tiver gratuidade de justiça, nem isso. Já o empregador, para recorrer, além de pagar as custas, ele tem que depositar um dinheiro chamado depósito recursal, tá? E esse dinheiro seria uma garantia de que, se ele perder o recurso, a execução depois já vai estar encaminhada. Então esse dinheiro normalmente ele vai ser no valor da condenação. E aí depois a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, e eu vou explicar para vocês que nem sempre vai ser no valor da condenação, porque quando os valores são muito altos, a gente tem um certo teto para esse depósito recursal. Mas de qualquer maneira, é uma obrigação que só incumbe ao empregador. O empregado não vai ser obrigado a fazer depósito recursal. Ou seja, de alguma maneira, realmente o processo de trabalho dá uma proteção a mais para o empregado. Beleza? O próximo princípio que a gente tem aí é o princípio da indisponibilidade do processo. Esse princípio ele tem todo sentido. Por quê? Porque no processo do trabalho, a gente tem situações em que o empregado ele vai estar em pé de igualdade com o empregador, principalmente se ele já tiver saído do emprego mesmo, né? É por isso que, às vezes, se você está numa audiência e o empregado já saiu do emprego e os advogados das partes, ou até as próprias partes sem advogado, depois a gente vai falar sobre isso, decidem por suspender o processo, porque elas estão próximas de um acordo, né? Não tem problema nenhum elas disporem do processo dessa maneira, tá? O juiz ele vai falar, não, tudo bem, se é para acordo, na maioria das vezes, né? A não ser que ele perceba que tem uma coisa errada, mas a maioria esmagadora das vezes ele vai conceder um prazo de suspensão para que essa tentativa de acordo se torne frutífera. Mas a grande questão é, na maioria das situações, né, se a gente pega para olhar, por exemplo, cláusula de eleição de foro, que são situações que você combina quando você está começando o contrato, né? Por exemplo, você vai contratar os serviços de um advogado, normalmente no contrato de honorários advocatícios, você tem lá a cláusula de eleição de foro. Algumas prestadoras de serviço também têm esse tipo de cláusula, né, prevista. Significa que no momento que você está contratando, você já está dispondo de normas processuais. Neste caso, uma norma de competência, né? Isso é possível? No Brasil, isso sempre foi possível, lá no direito civil. No direito do trabalho, isso não é possível. Sabe por quê? Porque nesse momento, no início da contratação, o empregado e o empregador eles estão na seguinte situação. O empregador está com o emprego e com os meios de produção. O empregado está com a vontade de trabalhar e com a fome. Via de regra, né? Via de regra, o empregador, ele tem, se esse cara aqui não for contratado, ele tem outras opções. Agora, o empregado, se esse emprego aqui não for dele, ele não costuma ter outras opções. Então, via de regra, a gente já começa a relação de contratação dessa maneira. Manifestação de vontade do empregado, manifestação de vontade do empregador. Quer dizer, se eu deixo o empregado ficar dispondo de processo logo no início da contratação, é óbvio que tudo que o empregador impuser a ele, ele vai ter que aceitar.
via de regra, é a realidade. Então, por conta disso, nunca se olhou com muito bons olhos no direito do trabalho processual essa possibilidade de disponibilização de regras processuais, certo? Por isso que cláusula de eleição de foro nunca vingou na Justiça do Trabalho. Tá? E é por isso também que, como vocês já sabem, o CPC ele trouxe um alargamento dessa possibilidade de negociação processual, né? E é por isso que esse alargamento da negociação processual não se aplica ao processo do trabalho, beleza? Mas, lógico, não se aplica a depender do momento. Se nós estivermos no momento do início da contratação, eu não tenho como dizer que o empregado estava com a manifestação de vontade livre para poder aceitar uma negociação com o empregador. Agora, dependendo do momento, né, se esse empregado já não é um empregado mais, se nós estamos no curso do processo, não tem problema nenhum você dispor sobre normas processuais. Inclusive, esse é um entendimento de um julgado extremamente recente que eu deixei para vocês aí no roteirinho 2, né, do TST. Peço para vocês darem uma olhada com calma depois. É um julgado de dezembro de 2019, falando exatamente dessa possibilidade de negociação processual, mas aí vocês vão perceber que, no caso, você já está em uma outra fase da relação de emprego. Né? A relação de emprego, neste caso, aí nem existia mais, o processo já tinha sido ajuizado. Então, o próprio TST admitiu uma certa flexibilização desse princípio da indisponibilidade do processo. Tá? Mas o fato é que, via de regra, o empregado ele não pode dispor de regras processuais como fazem lá os contratantes do direito civil. Beleza? Agora, obviamente, nós temos algumas exceções a esse princípio. Uma delas eu acabei de falar para vocês que depende muito também do momento em que isso vai acontecer. Outra exceção que a gente tem é a própria comissão de conciliação prévia. Mas aí também tem uma justificativa bem plausível, que é a seguinte: a comissão de conciliação prévia ela é formada por uma comissão paritária, ou seja, nós temos um número X de empregados representantes dos empregados, né, que vão participar da comissão ali, e um número X de pessoas nomeadas pelo empregador. E esse número é o mesmo. Se tiver dois representantes do empregador, se tiverem dois representantes do empregador, terão dois representantes dos empregados. Se tiverem 4 representantes do empregador, terão 4 dos empregados. Por isso que a gente chama de comissão paritária, né? É par a par. Nós não temos aqui uma força maior do empregador em relação ao empregado nessa composição da comissão de conciliação prévia. Por outro lado, os componentes da comissão que são eleitos pelos empregados, eles têm estabilidade no emprego. Quer dizer, eles vão lutar mesmo pelos direitos do empregado nessa comissão de conciliação prévia. Logo, neste caso, quando você faz um acordo na comissão de conciliação prévia, você percebe que o empregado está muito bem amparado. Então, por conta disso, esse acordo ele vai impedir que uma ação judicial seja ajuizada. Porque uma vez elaborado o acordo, esse acordo vale como título executivo extrajudicial. Daí, as situações que foram ali acordadas só vão poder ser discutidas na justiça em caso de descumprimento. Tá? Mas uma nova ação para discutir de novo o que foi feito no acordo, você não consegue fazer mais. É uma forma de você dispor do processo. Né? Mas é uma forma legítima, uma forma legal, não tem problema nenhum, porque aqui o empregado não está nesse nível de desigualdade com o seu empregador. Beleza? Outra exceção que a gente tem é o caso de arbitragem. Né? Porque as cláusulas compromissórias de arbitragem, que são cláusulas que a gente coloca normalmente no início do contrato, essas não têm validade nenhuma nos contratos individuais. Entretanto, nos contratos coletivos, né, nas negociações coletivas, não tem problema nenhum fazer arbitragem. Aliás, a própria Constituição, no artigo 114, ela fala que se for frustrada a negociação coletiva, as partes podem eleger árbitros. Né? Quer dizer, então a arbitragem, apesar de a própria lei da arbitragem dizer que ela não pode ser aplicada em caso de direitos indisponíveis, no campo coletivo do trabalho, ela não tem problema nenhum de ser aplicada, a própria Constituição permite. Por quê? Porque, como eu já vinha falando para vocês desde semestres passados, no campo coletivo, sindicato dos trabalhadores não tem rabo preso com ninguém. Eles e os sindicatos dos empregadores ou as empresas, eles estão em pé de igualdade. Na verdade, se você olhar muito bem, os empregadores não podem fazer lockout, mas os empregados podem fazer greve.
Então, na verdade, quem está um pouquinho acima do outro aqui é o próprio sindicato dos empregados. Logo, não tem por que você ficar dando proteção legal exacerbada para essa galera. E aí, por isso também, que a arbitragem, neste caso, não tem problema nenhum de acontecer. Tá? A Constituição já prevê, inclusive, essa possibilidade. Beleza? Mas como eu vim dizendo para vocês, se essa tentativa de solução de conflito se der pela arbitragem nas relações individuais, aí não tem sentido. Porque, imagina só, você vai entrar no emprego e aí o seu empregador fala, só te contrato se você assinar esse contrato aqui. Aí você vai ler o contrato e tem uma cláusula lá. Se acontecer qualquer problema em relação a essa relação de emprego, vocês vão decidir por meio de arbitragem que será contratada necessariamente. Ou seja, você está impossibilitado de levar a sua situação para o judiciário. Né? Você vai fazer o quê? Vai reclamar com o futuro empregador? Ah, não aceito não. O que ele vai fazer? Beleza, então próximo. Você vai aceitar, não tem jeito. Então, assim, essa situação de arbitragem, né, de cláusulas compromissórias de arbitragem nas relações individuais, não tem muito sentido, não são possíveis. Porém, com a reforma trabalhista, foi criada uma figura, né, de um empregado que, na cabeça viajante de quem criou essa situação, seria o hipersuficiente. Né? Para a reforma trabalhista, né, aquele empregado que, na hora da contratação, né, em relação ao seu emprego, se ele tiver uma contratação em que ele receba 2 vezes o limite máximo estabelecido, né, no INSS, do teto do INSS, se ele receber 2 vezes o valor do teto do INSS, ele pode pactuar uma cláusula compromissória de arbitragem, certo? Ou seja, de acordo com o artigo 507-A, que foi incluído aí pela reforma trabalhista, se o empregado quiser, né, ele ainda destaca que essa cláusula compromissória de arbitragem tem que ser de iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa, como se isso fosse muito difícil de um empregador ter. Né? Basta ele falar, assine aqui que você concordou, senão contrata outro. Enfim, mas se ele ganhar 2 vezes o que o teto do INSS prevê, ele vai poder fazer a cláusula compromissória de arbitragem de acordo com a reforma trabalhista. Certo? Essa, inclusive, é uma situação que sofre bastante crítica na doutrina, porque o fato de ele ganhar 2 vezes o valor do teto do INSS, que daria hoje aí em torno de uns 12 mil, não quer dizer que ele é hipersuficiente em face do seu empregador. Né? Pelo contrário, gente, se você está diante de um emprego que vai te pagar 12 mil, aí mesmo que você vai querer aceitar qualquer coisa, porque que emprego te paga 12 mil hoje no Brasil? Né? Você vai estar o mais vulnerável possível. E aí você vai assinar qualquer coisa, até assinar que sua mãe é pai. Você não está nem aí. Né? Então você vai assinar e, enfim, a inconstitucionalidade desse dispositivo novo, ela é, na minha opinião, latente. Né? E muita gente critica esse novo dispositivo. Essa tentativa de inserção a fórceps de uma figura inexistente que só existe na reforma trabalhista, chamada de empregado hipersuficiente. Como se algum empregado não tivesse subordinação com o seu empregador. Lembrando que a hipossuficiência do empregado ela não é bem a financeira, né? Ela é aquela jurídica, que diz respeito à situação do poder diretivo. E disso daí, gente, ninguém escapa. Se você olhar direitinho, William Bonner na Rede Globo. William Bonner ganha bem pra caramba. Mas ele consegue bater de frente com a Rede Globo? Não. Por quê? Se ele ganha tão bem? Não consegue porque se ele bater de frente eles mandam ele embora. Ele consegue outro emprego em outro lugar. Tudo bem, mas dificilmente ele vai ter a visibilidade, dificilmente ele vai ter todos os aparatos que ele tinha, às vezes até mesmo o mesmo valor de salário. Dificilmente ele vai encontrar, certo? E daí, gente, quanto maior é o muro, maior o tombo, né? Então, quanto mais o cara ganha, mais ele vai ficar com medo de, eventualmente, arrumar algum tipo de entreveiro com o seu empregador. Isso é uma questão muito lógica na minha cabeça. De qualquer maneira, está aí, né? Lançado pela reforma trabalhista, essa possibilidade de disponibilidade do processo, que na minha cabeça e de muitos doutrinadores é flagrantemente inconstitucional. Ok? Mas fica para registro. Bom, próximo princípio que a gente tem no roteirinho
é o princípio da conciliação. Segundo esse princípio, né, a justiça do trabalho ela seria uma justiça que sempre preza pela conciliação, assim como todos os ramos do poder judiciário, né? Só que existiu até uma certa discussão, porque quando veio a emenda 45 de 2004, o artigo 114 da CLT, ele falava lá que que competia a Justiça do Trabalho conciliar e julgar. E aí, quando veio a emenda 45, mudaram para processar e julgar. Na verdade, galera, essa mudança do conciliar para o processar era mais uma forma de reafirmar a Justiça do Trabalho enquanto poder judiciário. Se você buscar todos os outros, compete a Justiça Federal, compete as outras justiças, né? Sempre vai estar lá processar e julgar. E lembra que a Justiça do Trabalho começou como direito, como parte do Poder Executivo? Então é mais uma forma de reafirmar a Justiça do Trabalho mesmo como Poder Judiciário. Não quer dizer que ela deixou de ser uma justiça conciliadora. Não, ela vai ter muitas opções e muitas situações abertas para conciliação. Só para vocês terem uma ideia, na audiência você tem duas obrigações. O juiz ele é obrigado a tentar conciliar no início da audiência e no final da audiência, quer dizer, duas vezes, né? Fora isso, depois de transitado e julgado, se você quiser fazer acordo, também é possível. Não tem problema nenhum fazer acordo depois que transitou em julgado. Se você quiser fazer um acordo extrajudicial, agora depois da reforma trabalhista, está bem claro isso, também é possível. Então, obviamente que a Justiça do Trabalho ela continua sendo uma justiça em que vige aí, né, essa tentativa incessante de conciliação, mas o que a mudança da emenda 45 quis trazer para a gente é que a Justiça do Trabalho não é uma justiça de jurisdição voluntária, ela é precipuamente uma justiça de resolução de lides, uma justiça realmente que participa e é membro do Poder Judiciário efetivamente, não só no papel. Beleza? Coloquei até aí para vocês o artigo 652, né, que traz a inovação da reforma trabalhista com relação à competência da Justiça do Trabalho. As varas do trabalho têm competência para decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Beleza? Próximo princípio que a gente tem é o princípio da normatização coletiva, que vocês já tiveram comigo, inclusive, né, alguns apontamentos sobre isso lá no direito material, quando eu comentei para vocês o que era a sentença normativa. E aí, só para fazer uma lembrança com vocês, a sentença normativa ela acontece naqueles casos em que você tem sindicatos de empregados e empregadores, ou às vezes sindicato de empregado com empresa ou empresas, tentando negociar, fazendo as suas mesas de negociação para chegar a uma convenção ou um acordo coletivo. E aí você muitas vezes consegue chegar a vários mini-acordos, né? Várias cláusulas você consegue chegar a um consenso. Porém, aí você às vezes acontece que você conseguiu 20 cláusulas consensuais, faltam, sei lá, 10 para você fechar e você não consegue entrar em consenso nessas últimas 10. Daí você tem algumas possibilidades, né? Você pode simplesmente deixar para lá e desistir da conciliação, ou você pode levar essa situação para um árbitro, como a gente já viu, né, a Constituição permite, frustrada a negociação coletiva é possível a gente levar isso para um árbitro, ou ainda você pode levar isso para a Justiça do Trabalho, né? Você vai instaurar o dissídio coletivo, que é um processo coletivo, estrito sensu, em que você vai decidir, quem vai decidir no caso será sempre um tribunal, vai depender do âmbito de atuação dos sindicatos. Se o âmbito de atuação for regional, quem vai decidir é o Tribunal Regional do Trabalho. Se o âmbito de atuação for nacional, quem vai decidir é o Tribunal Superior do Trabalho. E aí eles vão decidir como que vai ficar essa negociação. Eles vão, inclusive a própria sentença normativa, que não é uma sentença, ela é um acórdão, ela é assim chamada pela CLT, né, sentença normativa, ela vai ter relatório, fundamentação e dispositivo. Só que no dispositivo, o que vai constar no dispositivo vai ser uma estrutura muito parecida com convenção e acordo coletivo. Cláusula primeira, cláusula segunda, cláusula terceira, e aquela sentença vai valer ali de parâmetro para aquela coletividade, certo? Então, como a gente já havia falado em períodos anteriores,
Neste caso, em que você não tem consenso entre as categorias, o tribunal ele pode simplesmente concordar com os empregados, pode concordar com os empregadores ou discordar dos dois e criar uma terceira via. Quando ele cria uma terceira via, ele vai estar fazendo uso do seu poder normativo. Daí o nome sentença normativa, beleza? Então, essa é uma característica que é só do processo do trabalho, né? O judiciário que mais se aproxima dessa competência, né, seria o eleitoral, que o TSE tem ali uma competência para estabelecer, para criar resoluções, né, quando a lei for omissa. Mas não é da mesma forma como é no Justiça do Trabalho, em que a gente realmente cria regras que vão funcionar basicamente como lei entre as partes e vão ser feitas por meio do judiciário mesmo, né, de uma forma bem atípica. Enfim, e aí essas regras aí nós vamos chamar de sentença normativa e fruto do poder normativo da Justiça do Trabalho. Lógico que os tribunais trabalhistas vão ter limites, né? Eles não podem colocar cláusulas que sejam inconstitucionais, eles não podem violar a lei de ordem pública, de proteção do trabalhador, eles têm que fazer a observância obrigatória de normas anteriores constantes em negociações coletivas anteriores. Então, assim, até existem alguns limites, mas existe um grau de liberdade bastante amplo para que o poder normativo seja exercido, ok? Próximo princípio aí é o da subsidiariedade, e aqui eu queria deixar claro para vocês que do mesmo jeito que a gente aprendeu lá no direito material, que quando a CLT fosse omissa, as leis trabalhistas fossem omissas em relação ao direito material, a gente procuraria como fonte subsidiária, né? A gente ia buscar por analogia o direito comum. Aqui, no processo de trabalho, nós temos duas situações diferentes. No processo de conhecimento, se você tiver alguma lei processual trabalhista omissa, com lacunas, você vai buscar, no processo de conhecimento, você vai buscar a sua subsidiariedade lá no CPC. Tá? Na verdade, o artigo 769 ele fala que nós vamos buscar guarida no processo comum. Então, não necessariamente será o CPC. Por exemplo, se eu estiver falando de um mandado de segurança, a CLT não fala nada sobre mandado de segurança. Então, eu vou buscar guarida na lei de mandado de segurança. Né? Vou buscar aplicação subsidiária na lei de mandado de segurança, que é uma lei de processo comum que vai ser aplicada aqui para a gente. Mas, realmente, via de regra, quando houver omissões na CLT, nós buscamos aplicar a legislação do CPC, que é a que mais se aproxima e que normalmente é compatível com o processo trabalhista, tá? Mas lembrando que essa aplicação analógica só pode acontecer se a regra que nós formos utilizar do outro diploma for compatível com o processo de trabalho. Então, nem sempre a gente vai conseguir usar o CPC, porque em alguns momentos, em alguns artigos, ele acaba não tendo compatibilidade com os princípios do processo de trabalho. Principalmente o princípio da celeridade, que o nosso processo é muito mais rápido que o processo civil. Beleza? Mas, enfim, no processo de conhecimento, nós vamos buscar o CPC como fonte subsidiária primária quase sempre. Já no processo de execução, a gente não vai direto no CPC. Se a CLT estiver omissa em algum ponto do processo de execução, nós vamos buscar guarida na lei de execução fiscal. E aí, se a lei de execução fiscal não nos der nenhuma pista, nenhuma solução, aí sim nós vamos para o CPC. Então, existe essa gradação. Tá? Ah, professor, mas o artigo 15 do CPC fala que ele tem que ser fonte subsidiária. Tudo bem, mas o artigo 15 do CPC é lei geral, processo civil. Né? O artigo da CLT, que é a lei específica, que é propriamente aqui o nosso artigo 889, ele é específico e ele fala que é a lei de execução fiscal. Logo, primeiro a gente vai na lei de execução fiscal, quando tiver lacuna no processo executivo trabalhista, e depois nós vamos para o CPC. Beleza? Na verdade, né, para o processo comum, começando aí pelo CPC. Até por força desse artigo 15 do CPC. Ok? Bom, para finalizar aqui, o último princípio que eu trago para vocês aqui é o princípio que nós já aprendemos também lá no direito material, que vai também refletir aqui no processo de trabalho, que é o princípio da despersonificação do empregador. Lembrando que o empregador, até de acordo com o artigo 2º da CLT, é a empresa, não é a pessoa que é titular da empresa, né? O empregador é a própria empresa. Logo,
quando a gente for falar de desconsideração de personalidade jurídica, por exemplo, nós vamos buscar o CDC como fonte subsidiária, porque ele é processo comum e porque o artigo 50 do Código Civil ele não é compatível com o direito do trabalho, assim como é o 28 do CDC, que na verdade é norma mais favorável, e aí a gente aplica no processo do trabalho a despersonificação do empregador, aqui a própria desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Porém, esse artigo 28, esse artigo 50 que eu acabei de falar, né, o 50 do Código Civil e o 28 do CDC, são normas de direito material. Como nós não tínhamos, até a reforma trabalhista, nenhum procedimento para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, a gente aplicava o procedimento do CPC. Só que veio a reforma trabalhista e instituiu ali o artigo 855-A na CLT, que vai tratar exatamente da desconsideração. Inclusive, esse próprio artigo 855-A, ele vai dizer que a desconsideração vai acontecer nos termos que ele impõe e também nos termos do CPC, quando ele for omisso em relação a alguma matéria. Beleza? Então, com isso, nós terminamos aí o roteirinho 2 e a gente fecha os princípios do processo do trabalho. Grande abraço para vocês, até a próxima, fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe.